Luzia, já começou aqui, Luzia. Olá, gente, boa tarde. Eu sou Vivian Farias, estou na vice-presidência da Fundação Perseu Abramo, na diretoria da Escola Nacional de Formação Política do PT, e estou aqui hoje, mais uma vez, nesse programa excepcional, nosso Pauta Brasil, que é construído numa iniciativa da Fundação Perseu Abramo. Quero saudar toda a nossa equipe, em nome dos queridos Arthur Araújo, do Márcio, que fazem um trabalho tão bacana e tão necessário. E esse programa acontece toda segunda, quarta, sexta, às 17 horas, e é uma parceria da Fundação com o DCM, com o Brasil 247, com a revista Fórum. Então, vocês podem... Agradeço também a esses canais parceiros por essa construção coletiva. No debate de hoje, a gente vai pautar as questões contemporâneas sobre o mundo rural, sobre o agronegócio, sobre as regulamentações, sobre as dicotomias, os desmontes do bolsonarismo, talvez uma análise comparativa, né, do que foi construído nos governos do PT e o que está sendo construído hoje. Para isso, a gente chamou um time muito lindo, muito bacana, que é o querido Luiz Carlos Guedes, que é engenheiro agrônomo, professor, titular de Economia Agrícola da Unicamp. Ele foi secretário do Estado de São Paulo, de Agricultura, obviamente, presidente da Conab, ministro da Agricultura no governo do presidente Lula, sócio fundador e presidente da Associação Brasileira de Reforma Agrária, a ABRA. O querido João Paulo Santos, doutor em Direito Econômico pela USP, mestre em Direito Constitucional pela UNB, professor do Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da UFG e advogado da União e consultor jurídico do Ministério do Desenvolvimento Agrário na gestão do querido companheiro Patrus Ananias. A nossa meu Deus do céu, como eu amo essa menina. Essa jovem, qualificadíssima, conselheira, prata da casa do nosso conselho curador da Fundação Perseu Abramo, nossa querida Luísa Dulce. Ela é economista pela UFMG, mestre em Sociologia e Antropologia pela UFRJ, doutora em Ciências Sociais e Desenvolvimento e Agricultura pela UFRJ também, UFRJ, e ela realizou um doutorado sanduíche na Joseph Kober School International Services, muito chique, em Denver, nos Estados Unidos. Foi assessora de Juventude Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário e também coordenou a elaboração do Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural. Atualmente, ela é do coletivo agrário do PT, é do nosso conselho, e constrói o Desajuste e o movimento Bem Viver em Minas. Tudo bom, Lu? João Paulo, Dr. Guedes, prazer tê-los conosco. Nós agradecemos de pronto o aceito do convite, a importância desse debate. E, sem mais delongas, eu queria passar para o nosso querido Luiz Carlos Guedes, para a sua fala inicial de 12 a 15 minutos, para contextualizar um pouco a gente nesse debate tão necessário e tão urgente. Então, doutor Luiz, se o senhor pudesse passar um pouco um panorama do que foi construído e o que é que está sendo posto hoje, a gente agradece demais e fique à vontade, inclusive, para pautar outras perspectivas pertinentes ao tema ou temas adjacentes que o senhor julgue relevante. Muito bem-vindo à nossa casa. Tudo bem por Olá, aí? Vivian. Olá, Vivian. Boa tarde, João Paulo, Luísa. Um prazer participar, agradeço o convite. E quando eu estava pensando ontem, principalmente, sobre o tema proposto, né, desafios contemporâneos nas áreas rurais, me passou pela cabeça o seguinte: esse é um tema contemporâneo desde que o Brasil passou a ser ocupado pelos portugueses, há 500 anos.
o problema agrário brasileiro e também o problema agrícola, né? Eu chamo de agrário a questão principalmente relativa à posse da terra e às relações sociais, e o agrícola, quando nós falamos da produção, né? Mas esse é um problema que está presente ao longo da história do Brasil, né? O Brasil nasce sobre a égide das capitanias hereditárias, as sesmarias, me alongar sobre isso, a Lei das Terras em 1850, né, que referenda tudo o que vinha antes, dificultando o acesso à propriedade da terra, não é? E ao longo da nossa história, inclusive com a promulgação do Estatuto da Terra em 1964, né, nós estamos nos aproximando já aos 60 anos, já temos o Estatuto da Terra agora, dia 30 de novembro, né? Ele é de 64, ele fez 57 anos, né? E mesmo com a Constituição de 88, que retoma o que está no Estatuto da Terra relativo à função da propriedade da terra, mas o que a nossa história mostra, não é, nessa síntese brevíssima, é que ela é marcada pela extrema concentração da propriedade da terra. Além da presença da escravidão, não é, que está vinculada durante a maior parte da sua existência, formalmente nós tivemos pouco mais de 350 anos de escravidão no Brasil, a exploração da agricultura, não é? E o que nós verificamos até hoje é que a terra continua extremamente concentrada no Brasil e, como consequência, os frutos da exploração da terra também estão extremamente concentrados. Para vocês terem uma ideia do que significa isso, não é? Vou dar alguns brevíssimos números. Olha, 0,5% dos 5 milhões de estabelecimentos rurais no Brasil geram 62% da renda. 1% gera 70% da renda. 2% desses estabelecimentos geram, não é, um número ainda superior a esse, não é? Quando, de outro lado, 90% dos menores estabelecimentos geram apenas 13% da renda na agricultura brasileira. Quer dizer, é algo assim extraordinário, não é? E que dificilmente é encontrado em outras partes do mundo. E a propriedade da terra também é muito concentrada, né? Nós temos que 1% dos maiores estabelecimentos, né, detém, né, 47,3% da propriedade da terra, não é? Se vocês quiserem tomar 5%, 71% da propriedade da terra. Bem, o Brasil, então, é marcado profundamente por essa extrema desigualdade da apropriação da terra. Não é? Apesar de que nós tenhamos uma legislação que prevê a redistribuição da terra, que é o Estatuto da Terra, me referi, de 1964, o que a história nos mostra é que apenas durante um curto período, ao longo das últimas 4 décadas, mas principalmente durante 90, 2015, 16, é que houve alguma tentativa de distribuição da propriedade da terra e, sobretudo, devido à pressão dos movimentos sociais no Brasil. Não é? Como vocês sabem, nós temos no Brasil mais ou menos 1 milhão de assentados, não é? Mas é um número pequeno em relação à demanda dos trabalhadores rurais sem terra e mesmo dos pequenos proprietários, não é? E mesmo assim, esse tímido programa de redistribuição da propriedade da terra, não é, de fato, não proporcionou as condições necessárias para que essa população beneficiada, não é, pudesse ter uma maior presença na geração da riqueza da agricultura brasileira. Então, esse é o tema, do meu ponto de vista, é a questão central que nós temos na agricultura brasileira hoje, que é a extrema desigualdade na apropriação da terra e uma desigualdade até um pouquinho maior na apropriação da riqueza gerada dessa produção
agropecuária. E o que nós verificamos também, já agora falando da questão contemporânea, é que nós, a partir de 2016, quando há o golpe que afasta a presidente Dilma, nós tivemos um retrocesso no Brasil. Houve a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, não é? E praticamente a paralisação desse programa que eu dizia que era relativamente tímido, de desapropriação de terra e de assentamento de agricultores sem terra. Nós tivemos um enorme retrocesso nesses últimos 100 anos. Não é? E, além do retrocesso, o que o atual governo tem feito é estimular a apropriação da terra pública, na medida em que praticamente não tem havido mais combate, não é, à grilagem da propriedade da terra, que, a meu ver, talvez seja o problema mais grave que nós vemos no Brasil hoje, quando analisamos a questão da agricultura e a questão agrária em particular. Isso significa que a terra pública, que, como o seu próprio nome está dizendo, é um bem público, não é? Ela tem sido apropriada, não é? E essa é a questão central do desmatamento, não é? Que depois vem junto a mineração, vem junto a ocupação da terra, né, com a pecuária e depois a soja. Mas a questão central que origina tudo isso, não é? E quero destacar a questão do desmatamento em particular, é a grilagem, que é a apropriação de um bem público, não é? Por parte do setor privado. E a fiscalização desse processo no Brasil praticamente foi desmontada. Não é? Essa questão é gravíssima, não é? Do ponto de vista de gerar ainda mais concentração da riqueza, da apropriação da terra e a questão toda ambiental que deriva desse processo. E, simultaneamente a isso, o que nós verificamos é que, além da ocupação de terras públicas, como áreas de preservação ambiental, parques e áreas ocupadas por populações indígenas, por quilombolas, por poceiros que se encontram nessas regiões há décadas, às vezes até há um século ou mais, e que estão com uma ocupação mansa dessas áreas, que geralmente são pequenas áreas, essas famílias de indígenas, quilombolas, não é? Poceiros, são expulsas dessas terras através da violência. Então, esse, a meu ver, é o problema mais grave que nós nos deparamos na agricultura brasileira hoje. Não é? De outro lado, quando nós analisamos aqui, falando mais da questão agrícola, não é? A questão da produção, não é? Destaca-se, o que eu acabei de referir, que os estímulos à produção agropecuária eles são muito concentrados, e tal sorte que eu comentei agora há pouco, que 1% dos maiores estabelecimentos rurais da agricultura brasileira geram 62% da riqueza dessa mesma agricultura. Isso porque os chamados mecanismos, não é, que apoiam a produção agrícola, historicamente, eles são muito concentrados. Não é? Eu venho estudando já há várias décadas, por exemplo, a questão do crédito rural. O que nós verificamos que, desde o estabelecimento do Sistema Nacional de Crédito Rural em 1965, esse crédito, não é, que tem sido, ao longo desses 50 anos, bastante subsidiado, principalmente nas décadas de 70 e 80, mas até hoje é subsidiado, não é? Esse crédito ele está concentrado, não é, num número muito pequeno de produtores. Não é? E o montante dos subsídios, não é, que são destinados através do crédito rural subsidiado, complementado pela política de garantia de preços mínimos, que hoje em dia não tem uma presença muito forte, mas teve na década de 70, de 80, de 90, esses mecanismos, segundo os meus cálculos,
transferiram para um pequeno número de grandes estabelecimentos mais de 500 bilhões de reais de subsídios, de crédito rural, não é? E através dos programas de garantia de preços. E esses recursos foram apropriados por uma parcela de, no máximo, na sua maior parte, 2% dos estabelecimentos rurais, ou seja, dos 5 milhões de estabelecimentos, aproximadamente 100 mil estabelecimentos, 2% deles, é que se apropriou da quase totalidade desses benefícios. Então, na minha opinião, caminhando aqui em direção à conclusão e algumas propostas, pensando na questão contemporânea do meio rural na agricultura brasileira, não é? Que eu acho que isso é fundamental, do meu ponto de vista, tomando por um lado, em primeiro lugar, o que eu chamo de questão agrária, a questão da propriedade da terra, da posse da terra, eu vejo como indispensável, não é? Em primeiro lugar, é aplicar a legislação, simplesmente isso, nós não estamos pedindo nada demais, é aplicar a legislação para impedir a continuidade, não é, da grilagem e de todas as consequências derivadas dessa grilagem, e, simultaneamente, além de aplicar a legislação, eu acho que nós precisamos refazer um rigoroso recadastramento da propriedade da terra, né, para que as pessoas, os estabelecimentos rurais atualmente existentes, não é, nós saibamos quem realmente, juridicamente, é proprietário da terra. Esse, para mim, é um ponto central. Aliás, que deve ser precedido, viu, Vivian? Eu não vou me alongar muito mais, não, por uma definição de uma política de ocupação do território brasileiro, que é um outro problema central. Quer dizer, nós não temos diretrizes, não só com relação à agricultura, mas à ocupação das terras no Brasil. Quais devem ser as diretrizes fundamentais para que a gente ocupe o território brasileiro? Esse é um ponto. De outro lado, a questão, né, da função social da propriedade da terra, que deve ser aplicada. Todo mundo sabe, a terra, né, ela tem que atender 4 requisitos simultaneamente para que se possa dizer que ela atende a sua função da propriedade. A propriedade da terra, a terra, melhor dizendo, ela tem que ser produtiva, tem que atender às condições sociais para aqueles que nela produzem, para aqueles que nela trabalham, e respeitar, não é, o meio ambiente. Não é? Essa é uma questão central. Junto com isso, existe a questão do imposto territorial rural no Brasil, que é simplesmente ridículo. O imposto territorial rural no Brasil é praticamente inexistente. Ele representa menos de 0,5%, bem menos de 0,5% da arrecadação tributária federal. Não é? Então, por várias razões que eu não vou me alongar aqui para explicar. E, em termos da produção, eu acho que nós temos que, em relação ao crédito rural, rever totalmente essa política. Eu vejo que a chamada agricultura empresarial não tem necessidade nenhuma mais de subsídios. Ela é capaz de andar por si só. Eu acho que o que falta são programas de apoio à pequena agricultura, não apenas através do PRONAF, que é o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Existe um número muito grande, maior até do que aqueles que são atendidos pelo PRONAF, de pequenos produtores rurais que estão totalmente à margem da chamada política agrícola, quer dizer, de programas de crédito rural, programas de assistência técnica, não é? Programas de apoio, de modo geral, a essa produção, de garantia de preços, o programa de aquisição de alimentos, do qual nós participamos ativamente, não é? Durante o governo Lula, na sua implantação, e que está praticamente zerado. Quer dizer, nós temos que retomar esses programas para a pequena agricultura e implantar novos programas para aquele número muito grande, que, na minha estimativa, está entre 1,5 a 2 milhões de estabelecimentos rurais que estão totalmente à margem, não é? Digamos assim,
dessa chamada política agrícola. Então, em síntese, eu ainda vejo problemas graves na agricultura brasileira. Creio que o problema da grilagem, que gera uma série de outras questões e que se agravou muito nos últimos 5, 6 anos, né, é uma prioridade absoluta e, simultaneamente, a retomada dos programas de apoio à pequena agricultura no país. Se tiver oportunidade, depois nós podemos retomar e aprofundar esses pontos. Obrigado. Era assim, muito obrigada, Guedes. Esclarecedor demais. Queria dar um salve muito especial. Tem uma companheirada muito bacana, a Lu, a Maria, o José estão aqui no chat acompanhando a gente. E quero mandar um cheiro para a nossa querida Elisa Guaraná, que está aqui com a gente, o Alair, né, que é diretor de política agrária da nossa querida e gloriosa CONTAG, também está acompanhando a gente, Emanuel, cheiro enorme para vocês. A gente tem gente de Rondônia, de Recife, de um monte de canto aqui de Minas, acompanhando a gente aqui nesse debate. Sejam muito bem-vindos. Lu, sempre que a gente fala de agricultura familiar, a gente fala também de segurança alimentar, de soberania, e os dados são muito tácitos, né? Eu parei para estudar um pouquinho, porque eu disse, não, com esse povo aí eu tenho que estudar um pouquinho, não dá para eu ir para um negócio desse sem estudar. E eu fiquei estarrecida da importância que tem estrutural nesse debate contra os agrotóxicos, contra o agronegócio, né? Como é que o agronegócio entra. Acho que a fala do Guedes foi muito feliz no que tange a falta de acontecimento dos preceitos constitucionais. Eu quero até que depois o João, como advogado aqui, jurista, entre um pouquinho mais nisso. Mas como é que você vê a questão do meio ambiente, da juventude, da biodiversidade em tempos de congelamento de Pronaf, em tempos de até as substâncias tóxicas, né? Eu fiquei estarrecida, mais de 38 substâncias que há mais de décadas não eram permitidas e hoje estão sendo permitidas por esse desgoverno, né? Como é que você vê esse desenho dessa atual conjuntura e o que é que a gente pode pensar para o futuro dessa pauta tão importante? Bem-vinda. Obrigada, Vivi. Quero cumprimentar, agradecer muito o convite por estar aqui, cumprimentar o professor Guedes, cumprimentar o João, que foi meu colega no MDA. Muito bom estar aqui com vocês, né, com as pessoas que estão nos acompanhando no chat, também dar um salve para todo mundo. E, bom, essas questões que você coloca, Vivi, eu acho que são, assim, tão super na agenda do dia, né? Complementando um pouco aqui o que já foi falado, eu acho que quando a gente olha para o debate fundiário, né, seja rural ou urbano, e vê que ele está na raiz das desigualdades, né, do Brasil e complementa e dá sustentação também a outros elementos das desigualdades, como desigualdade de gênero, de raça, né, de geração, enfim, territorial, né? Acho que são elementos que se complementam e que tornam esse debate da questão agrária, da questão, né, do debate agrícola, enfim, da produção de alimentos, da distribuição, do lugar do Brasil no sistema agroalimentar, um debate extremamente atual, né? Acho que nós estamos vivendo uma combinação de crises que nos convoca a repensar o nosso modelo de desenvolvimento. E nesse momento de retorno da fome, né, infelizmente, o Brasil tinha saído do mapa da fome da FAO em 2014, o que era uma conquista que a gente não deveria ter o menor orgulho, né, de no século XXI a gente deixar o mapa da fome, mas infelizmente ver a volta da fome de uma forma tão avassaladora no nosso país hoje é uma questão que deve nos fazer repensar, né, toda a nossa forma de organização social, de distribuição de riqueza, né, de modelo produtivo. Eu estou num estado também, falando aqui de Minas Gerais, que é um estado super dependente da mineração, né, e também da agricultura de monocultura. Precisamos repensar isso, né? E acho que a gente vive ameaças, como já foi falado aqui pelo professor Guedes, né, de violência no campo, de desmonte das políticas públicas, mas também ameaças planetárias, né, como é a questão da própria pandemia,
né, das mudanças climáticas, e tudo isso deve nos fazer, então, repensar, eu acho, a nossa forma de produzir, distribuir riqueza, né? E o sistema agroalimentar, eu acho que ele é um setor fundamental da gente pensar isso. Não só porque a gente está falando de vida, né? Comida, alimento, direito à alimentação é uma coisa fundamental para que a gente produza qualquer coisa para que a gente levante da cama, né? E leve o nosso dia. E nós estamos falando de uma população mundial, né? De 7 bilhões de pessoas. Então, a questão da alimentação ela é fundamental, ela é um agente muito importante para a emissão de gases de efeito estufa, ou seja, um componente importante das mudanças climáticas, né? E diz respeito a uma parte importante da economia. Então, eu acho que são muitas razões que devem nos fazer, né, pensar e repensar essa nossa relação com o sistema agroalimentar, que é essencialmente baseado no que a gente poderia chamar da monocultura produtiva, né? Ou seja, a gente está cada vez mais concentrado em poucos alimentos, né? Grandes extensões de terra, uma terra altamente concentrada, um capital altamente concentrado, longas distâncias, né? Acho que isso é importante de ser falado também. Os alimentos, enfim, estão viajando longas distâncias, nós estamos exportando soja, boi para a China, né? A contribuição disso para as mudanças climáticas é alta, são muitos intermediários, né, entre quem consome e quem produz, acho que esse é um elemento fundamental, uma concentração do poder muito grande, né? Então nós precisamos repensar. E essas longas distâncias não são apenas longas distâncias do ponto de vista físico, né? Eu acho que tem uma separação cognitiva também, nossa, cada vez maior em relação ao que é produzido na terra, né? Quem vive na cidade está cada vez mais distante do campo. Por isso mesmo, o debate que a gente tem feito no NAP, o debate que a gente faz no Coletivo Agrário do PT, é muito na chave da aliança campo-cidade, né? A gente precisa se reconectar com o campo, deixar de pensar também campo e cidade como dois polos distintos, né? Ao contrário, acho que a gente precisa avançar na reconexão, né, de campo e cidade, né? Campo, florestas, águas, pensar em toda a riqueza da sociobiodiversidade, como que a gente pode repensar nossa economia também a partir da biotecnologia, né, de uma produção que aproveita melhor os insumos da natureza e distribui renda. E para isso, acho que a gente precisa aprender com a agroecologia e com os conhecimentos tradicionais, né? A ciência, as universidades, os institutos de pesquisa brasileiros precisam ter um diálogo cada vez mais orgânico, né, com os povos originários e tradicionais. Né, são eles que conhecem os princípios ativos, são eles que conhecem a floresta, e eles podem nos ajudar a pensar uma nova economia, né, para o século XXI, que é o que o Brasil precisa. E aí eu queria já inserir também uma outra questão que Vivi colocou, que é a questão dos sujeitos. Né? É muito importante também, quando a gente está olhando para a terra, olhando para a agricultura, pensar quem são os sujeitos, né, que estão no campo, que estão produzindo alimento. E quando a gente faz esse debate, por exemplo, da monocultura, a gente sabe que as mulheres foram historicamente isoladas do projeto da Revolução Verde, né? E também por isso conseguiram preservar, né, não só as sementes, mas sistemas agrícolas que convivem melhor com o meio ambiente. Nós precisamos, então, inserir as mulheres e dar muita centralidade para o papel delas na produção diversificada, né, nas suas hortas, quintais produtivos, no manejo de pequenos animais, enfim. Acho que olhar para as mulheres e colocar nas mulheres, né, como agentes desse novo modelo de desenvolvimento, desse novo modelo produtivo, é um aspecto muito importante, né, que o PT e que o nosso programa aqui do NAP está propondo, assim. As mulheres, de acordo com o último censo agropecuário, elas são proprietárias de apenas 18% das unidades produtivas agrícolas, né, das unidades rurais. 8% das terras ainda, ou seja, as mulheres têm terras pequenas, né, comparativamente aos homens. A gente precisa, eu acho que encampar de forma muito veemente o que já foi feito no programa Bolsa Família, no Minha Casa Minha Vida, que é dar titularidade da reforma agrária para as mulheres, preferencialmente, né, ter uma atenção com a juventude. Eu trabalhei muito com a juventude rural no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Se a gente não discutir, e essa não é só uma questão brasileira, não, Vivi, é uma questão mundial, né? Se a gente não discutir o direito e as condições da juventude permanecer no campo,
nós vamos aprofundar uma crise que a gente já tem hoje, que é a de produção de alimento, né? Qual que é a condição que a gente tem de falar de segurança alimentar, de soberania alimentar, também alargar isso para pensar uma soberania hídrica, uma soberania energética, né? O papel da juventude nesse processo de renovação, né? E de construir esse novo modelo de desenvolvimento para o campo e para a cidade é muito fundamental, né? Olhar também para os povos e comunidades tradicionais. Não é à toa, né, que os povos indígenas, que os quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais são o alvo prioritário, né, da violência de Estado e civil, né, que o governo Bolsonaro vem encampando aí nos últimos anos. É muito grave isso e nós precisamos defender com unhas e dentes, né, os direitos territoriais dessas populações. A questão da grilagem, que o professor Guedes já colocou aqui, é muito diretamente contrária a essas populações, né? Então, precisamos ter política de regularização fundiária comprometida com esses direitos territoriais, sabendo que o nosso modelo de desenvolvimento proposto é de manter a floresta em pé, né? É de distribuir renda, é de produzir alimento saudável, né? Tem uma questão que é fundamental nesse debate da volta da fome hoje, que a gente vê a volta da fome de um lado e a gente vê todo dia no jornal essas notícias de safra recorde do agronegócio. Como que isso é possível, né? Por que isso é possível? Então, nós precisamos ter política de crédito, de assistência técnica, política de acesso à terra, que seja voltada para um planejamento da safra, efetivamente falando, né? Uma safra que produz arroz, feijão, que produz os alimentos da nossa dieta alimentar, que está cada vez mais pobre, né? Está cada vez mais concentrada em poucos alimentos, cada vez mais sustentada em ultraprocessados, né? Então, assim, tô jogando aqui uma série de elementos para a gente pensar como que essa questão é complexa, né? Mas, por outro lado, temos muitas propostas e caminhos que já foram construídos e que outros que a gente está debatendo, né, de forma muito participativa. Acho que é preciso registrar isso também, né? O NAP tem tido uma participação de muitos segmentos, setores da universidade, dos movimentos sociais de luta pela terra, movimentos sindicais, e é disso que a gente precisa, né? A gente precisa ouvir as pessoas e construir coletivamente esses caminhos de uma nova geração de políticas públicas, né, para o campo, nessa chave também da reconexão do campo com a cidade. Então, é isso que eu tinha pensado aqui para a gente começar a nossa conversa, e estou ansiosa também para ouvir o que o João tem para trazer para a gente. Obrigada. Super obrigada. João, a gente, a partir dos anos 70, né, tem uma efervescência muito grande daquele conglomerado de movimentos camponeses, junto com uma rede transnacional de direitos humanos que começam a fomentar uma própria disputa do que seria o uso social da terra, né? Acho que muda um pouco, inclusive, dessa questão da função social, do estatuto da terra. E é muito engraçado porque, assim, é engraçado, não é triste mesmo, é lastimável. A gente relendo Castro Alves, por exemplo, nos preceitos abolicionistas, a pauta da terra, do trabalho e da dignidade está lá colocado, né? Acho que a Lu foi muito feliz em trazer esse debate do quanto isso atinge diretamente a vida das mulheres, a vida dos negros, né? Isso enraiza mais as desigualdades. Como do campo do direito, como é que você vê esses preceitos e a atual conjuntura? Né? Porque a impressão que eu tenho é que a gente tem um papel do Estado brasileiro que ele está sendo enfraquecido em todas as vertentes, e quando a gente vai parar para estudar um pouco essa pauta do campo, da segurança alimentar, inclusive dessa disputa que o Guedes e que a Luísa trazem, desse modelo de produção, a impressão que eu tenho é que é ladeira abaixo. É isso mesmo, não? É um pouco, né? Do jeito que as coisas estão, acho que é um pouco, assim, porque a questão, Vivi, eu acho que essa história é muito antiga mesmo, né? Esse é o grande ponto que você está colocando, né? Que desde o professor Guedes, a Luísa também colocou isso, toda a concepção dos 500 anos de Brasil. Na verdade, assim, a nossa formulação enquanto país foi uma formulação de grande produtor para exportação de commodities, né? Na verdade, quase que a gente que cria as commodities, né? A partir da cana-de-açúcar e a partir depois dos ciclos que vão acontecendo. Então, essa concepção, que o Gorender chama de
escravismo colonial, né? Mas olha, não existe uma escravidão contemporânea, que é a escravidão das Américas, que não seja junto com a grande propriedade, com a plantation, né? Ou seja, toda essa concepção é uma coisa só. Mas a questão é que, além disso, e é esse ponto que você levantou muito bem aí, que além disso sempre teve resistência. Acho que esse é o grande ponto. Sempre teve resistência. Você colocou os anos 70, mas a gente pode voltar à resistência desde sempre. Né? A gente tem resistência desde os indígenas, a gente tem resistências desde da questão dos quilombolas, desde as questões da própria agricultura familiar, que sempre existiu no Brasil. Esse é um ponto fundamental. A agricultura familiar sempre existiu no Brasil e sempre alimentou o país. Acho que esse que é um ponto para a gente poder pensar. Se a gente olha, por exemplo, para as... você falou do campo do direito, né? Se a gente olha para dentro das leis da coroa, ainda, né? Ou seja, anteriores à nossa própria independência, tem lei tentando obrigar as fazendas a plantarem mandioca, por exemplo. Aí, por exemplo, no Pernambuco, né, a gente teve Maurício de Nassau com a mesma regra, obrigando a plantar mandioca, porque ninguém plantava, porque os grandes engenhos nunca plantaram cana, nunca plantaram mandioca, sempre preferiram a cana e sempre preferiram a commodity. Ou seja, quem alimentava, o pouco que eram alimentados no país aqui, era a agricultura familiar. Desde muito tempo, né? Desde a formação dos sertanejos, desde a formação que a gente tem de todo o país. E essa concepção perpassa o século XX também, né? E ao mesmo tempo, você falou essa questão do Estado, que eu acho que essa questão é uma coisa muito importante, o Brasil sempre se deparou com um problema claro de quando você tem um projeto de país, a primeira noção de um projeto de país é um projeto junto com uma reforma agrária. Isso desde sempre. O primeiro a colocar isso foi o patriarca da independência, José Bonifácio. José Bonifácio tinha um projeto de reforma agrária que, inclusive, vai dialogar com o projeto dos Estados Unidos, que é o Homestead Act no meio do século XIX. E depois continuam, seja os abolicionistas, seja o André Rebouças, que tem um projeto chamado de Democracia Rural, que é um projeto fabuloso, também inspirado na reforma agrária dos Estados Unidos. E assim vai, e assim vai. A nossa república, ela é inaugurada com um massacre camponês. A gente não pode esquecer isso, né? Canudos, é a grande inauguração formal da República, ou seja, formal não, material, né? Ou seja, tem a proclamação que inaugura a República nenhuma, agora o que vai inaugurar mesmo é o exército combatendo o próprio povo que quer não morrer de fome. E eu acho que esse é o grande ponto que a Luísa levantou muito bem, que, ou seja, nós somos um país mega exportador de commodities, ao mesmo tempo que somos um país da fome. E aí o que a Luísa levanta, falando, olha, a gente tem hoje um boom de commodities, a gente tem super safras acontecendo, ao mesmo tempo que a gente tem um aumento absurdo da fome em quase metade do país com algum grau de insegurança alimentar. Mas isso não é novidade. Isso não é novidade. A gente teve fomes em 1877, a gente teve fomes que geraram, por exemplo, quase a 50% de imigração de alguns estados, como o Ceará, por exemplo. Isso era fome que aconteceu, foi noticiado no mundo inteiro essa fome, em 1877, imagina. Em 1915, teve um livro fantástico da Raquel de Queiroz, o 15, sobre a fome de 1915, e nesse período o Brasil bate recordes globais de exportação de café. O Brasil produz muito mais café. Em 1906, chega a produzir 4 vezes mais café que o mundo inteiro consumia, né? Tanto que a gente começa a queimar café aqui. É esse mesmo país. E é esse que é o ponto, ou seja, essa grande questão do Brasil, que a gente está voltando a isso, né? A gente está tendo cada vez mais esse aspecto que a gente pode ver depois que termina o governo Lula e Dilma, a gente tem esse aspecto voltando muito mais premente na nossa realidade, que é essa monocultura, esse agronegócio economicamente hegemônico e absoluto em todo o país, e a formação daquilo que o Márcio Postman chama de fazendão do mundo, né? Fala, o Brasil é o fazendão do mundo de novo. A gente tem uma reprimarização, a gente tem um baixo valor agregado, a gente começa a ter todo esse processo nas nossas exportações que acabam gerando esse fazendão do mundo, mas que não é uma fazenda de si mesmo. É muito interessante isso. O Brasil é o fazendão do mundo, mas não consegue alimentar a si. Não consegue alimentar a sua própria população. Ou seja, e esse é o grande ponto, ou seja, existem problemas nesse tipo de organização econômica, e aí é interessante entender isso. É uma organização econômica, não é uma organização em relação a uma assistência social ou a um problema de renda específica, etc. Não, é a própria organização econômica do país que permanece. E essa organização econômica tem problemas estruturais. Acho que esse é o grande ponto, que é para a gente começar a conversar sobre saídas. Tentar entender que é isso, essa agrofinanciarização, essa submissão que a gente sempre vai ter à pressão especulativa externa, ela gera aquilo que o Celso Furtado chamava de centros decisórios externos. Quem toma as decisões pelo Brasil não está no Brasil. O agronegócio brasileiro é submetido, né, é submisso
às transnacionais da agricultura no mundo. Esse é o grande ponto, né? Que é quem produz o insumo e quem no final vai pegar a produção e vai revender e vai distribuir de volta para cá em insumos. É só um elo dessa cadeia. Então, assim, você tem uma concepção muito mais grave ali. Esse problema é estrutural, esse problema da reprimarização, o problema do desemprego, né? Como a gente está fazendo parte de um processo quase que ainda colonial, a gente não se preocupa com a produção de empregos, que o agronegócio produz muito poucos. A gente não se preocupa com a fome, com a produção de alimentos, a gente não se preocupa com a desorganização urbana, que a Luísa colocou muito bem, ou seja, a gente passa a ter uma população urbana crescente, porque o campo está sendo esvaziado para essa produção que existe mesmo desde sempre. E ainda assim, você vai colocando toda a concepção de saúde pública, a questão dos agrotóxicos, né? O Brasil é recordista global no uso de agrotóxicos, e a própria questão ambiental, né? O agronegócio, ele ainda, até hoje, mesmo com todo esse crédito absurdo que você tem dos grandes produtores, que o professor Guedes falou muito bem, desde os anos 70, ele permanece ainda incrementando a área para plantar. Ou seja, como é que você vai conseguir estabelecer alguma resposta a isso? Uma primeira resposta talvez tenha sido dada nos governos petistas, de 2013 e 2015, acho que passando rapidamente por isso, assim, porque eu acho que é interessante a gente passar por essa experiência para a gente poder, inclusive, propor o futuro, né? Se você só propõe o futuro, você percebe as possibilidades e os limites do que você fez, do que a gente fez, inclusive, como país, né? Eu e a Luísa estávamos lá no finalzinho, lá tentando, inclusive, no MDA. E todo mundo do NAP, a gente tem gente lá, ex-presidentes do INCRA, ex-secretadores-chefes do INCRA, tá tudo, a melhor técnica dessa época tá também debatendo com a gente. E a gente tentou fazer alguma coisa em relação a isso, nesse período. Por exemplo, a Lei 11.326 de 2006, ela é fundamental, porque ela gera algo que é uma reparação histórica de 500 anos. É a visibilidade da agricultura familiar. A agricultura familiar do Brasil era invisível. Agora ela é visível. Ela tem uma lei definindo o que ela é. Isso vai possibilitar um início. Vai possibilitar um PRONAF, a ampliação de um PRONAF, um crédito específico para a agricultura familiar. Vai começar a possibilitar programas de aquisição de alimentos, programas de inserção na merenda escolar que possam incluir a agricultura familiar. É claro, é só um começo, né? Mas já foi um pequeno começo. E por outro lado, claro, quando a gente olha para hoje é mais difícil, né? Porque a gente olha para hoje e percebe, olha, foi tudo desmontado, né? O programa de aquisição de alimentos foi zerado, o orçamento está simplesmente extinto, né? Hoje, inclusive, a gente está se discutindo como é que se pode voltar, mas o último programa do Bolsonaro está extinguindo isso no Auxílio Brasil. A gente tem toda a concepção das políticas completamente esvaziadas, isso começa no final do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que já era pouco, era um ministério com pouquíssimo orçamento, e esse ministério, mesmo com pouquíssimo orçamento, não existe nesse novo projeto de país, que vai surgir depois do golpe. Nesse novo projeto não tem espaço para isso. E para além disso, a questão da reforma agrária, ela simplesmente acaba também, porque isso é um ponto importante. Por mais que você olhe para a reforma agrária feita de 2013 e 2015, ela foi uma reforma agrária não feita de forma estruturada. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas ela, pelo menos, conseguiu pegar os dados que a gente tem, dá em 51 milhões de hectares para a reforma agrária, que é 63% de toda a história do Brasil em reforma agrária. Ou seja, se assentou mais do que toda a história do Brasil naquele período. Então, isso é muito importante. Entretanto, e aí que vem um problema, se a gente olha para 2021... Se a gente olha para 2022, a concentração fundiária aumenta, como o professor Guedes colocou, e não diminui. Por quê? E aí acho que é o ponto de a gente poder entender o futuro. Porque talvez a gente tenha realizado uma reforma agrária com um ministério de baixo orçamento, com pouco orçamento, com pouca prioridade, que era articulada não como uma política estruturante, como já foi pensada no Brasil lá nas reformas de base, do Celso Furtado, do João Goulart, mas como uma política de reação a conflitos rurais, ou uma mediação desses conflitos. Ou seja, nos espaços onde os movimentos sociais, com muita luta, conseguiram estabelecer um campo de disputa com o agronegócio, ali naquele espaço o Estado chegava e tentava mediar o conflito e às vezes conseguia desapropriar uma área. Mas você não tem o quê? Você não tem uma concepção de planejamento. Acho que esse é o grande ponto. Você não tem uma concepção de planejamento desse Estado. Ou seja, a reforma agrária não é vista como uma política econômica de desenvolvimento. E aí, quando a gente vê os problemas, a gente percebe, talvez esses problemas sejam fruto de não visibilizar a reforma agrária como uma política econômica de desenvolvimento. Quando a gente olha para um país que não tem industrialização, que está se desindustrializando, você percebe que qualquer país do mundo que tenha uma indústria potente,
ele tem uma indústria potente que exporta, mas é uma indústria potente que tem como base o mercado interno. E o mercado interno se dá também pela questão da reforma agrária, porque é a reforma agrária que vai priorizar espaços de geração de emprego e de renda que não são grandes aglomerados urbanos, em processo de desenvolvimento local, desenvolvimento regional mesmo, que inclusive a gente percebe no Brasil foi muito falho nesse período. Ou seja, de alguma forma, o futuro, uma outra reforma agrária estrutural, seria uma reforma agrária que se colocasse como que a gente vai começar a colocar, né, Luiz? A gente no NAP tem falado muito sobre os territórios da reforma agrária. Ou seja, de alguma forma tentar entender, a partir dessa ideia de uma pluralidade rural, né, que a Luísa muito bem colocou, está falando de comunidades tradicionais que tem muito agregado para qualquer projeto econômico do país, na medida em que você coloca a ideia de biotecnologia, de conhecimento tradicional associado à biodiversidade brasileira, que é um grande ativo nosso. Por outro lado, a gente tem o processo da transição agroecológica. Se a gente é um país de produção agrícola, a gente precisa ser um país que entre no século XXI no processo de transição agroecológica, que precisa de mais capacidade humana, que vai precisar de mais capacidade democrática para que aquilo aconteça, né? Ou seja, de pequenas propriedades, nesse sentido. E por isso a gente vai pensar modelos organizacionais diferentes. E além disso tudo, esses territórios podem colocar essa concepção que a Luísa muito bem inseriu, da ideia da soberania alimentar, ou seja, não só produzir alimentos saudáveis, mas entender que a segurança alimentar existe na medida que você tenha circuitos curtos de alimentação. E não circuitos longuíssimos, né, que nem colocou, né? Você tem circuitos curtos, ou seja, a possibilidade de desenvolvimento regional com os alimentos que aquele espaço possa fazer. E aí, nesse sentido, já caminhando para o final, a gente está tentando propor alguma coisa ali para o futuro, e acho que é interessante a gente já ir colocando isso para a gente possa entender isso coletivamente. No sentido de perceber o seguinte, olha, primeiro ponto é construir isso, construir uma reforma agrária que seja estrutural, ou seja, de alguma forma, a gente entender a ideia de um plano nacional da reforma agrária. O professor Guedes colocou a ideia do Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra, nos seus artigos 34 e 35, é muito claro. Fala, olha, é preciso realizar um plano nacional de reforma agrária. Seria um terceiro PNRA. O segundo foi aquele Vida Digna do Campo. E o primeiro lá no início da Nova República. E a gente teria um terceiro, mas que seja colocado nessa ideia de territórios da reforma agrária. Ou seja, numa concepção que identifique primeiro um interesse numa região. A partir desse interesse, a gente possa, então, começar um processo jurídico relevante, que é de aquisição de terras, que pode ser feito, inclusive, no combate à grilagem, porque maior parte das terras também são públicas, mas também com todo tipo de situação. Ou seja, tentar entender que a desapropriação de sanção, a desapropriação prevista na Constituição Federal, ela é um instrumento muito importante de regulação do agronegócio. Mas para construir territórios de reforma agrária, é preciso investir com todas as armas que se tem. Né? Até com armas novas, por exemplo, o dia de preferência, que é usado muito na questão urbana, a gente pode colocar no meio rural, ou seja, tentar entender que aquele território da reforma agrária e aos poucos ir construindo naquele espaço um estoque de terra suficiente para que aquilo aconteça nessa nova estratégia que vai ser baseada na agroecologia, que vai ser baseada na soberania alimentar, vai ser baseada na reforma agrária como uma primeira estrutural reforma. Né? O Jean colocava essa ideia das reformas de base, tem uma reforma das reformas, que é a reforma agrária, que é um ponto de partida, não é o ponto de chegada. Se a gente não vai por ela, e esse é o grande ponto, se a gente não sai por ela, como a China fez, como os Estados Unidos fez no século XIX, como a França fez no século XIX, como todos os países que de alguma forma evoluíram de uma concepção para o topo do capitalismo fizeram, se a gente não parte dela, a gente não consegue chegar em nenhum lugar. Então, por mais que a gente possa fazer algum tipo de desenvolvimento, esse desenvolvimento vai sempre ser travado em algum momento por uma desigualdade, por uma falta de desenvolvimento regional, por uma desigualdade regional, uma desigualdade social, por uma falta de alimentos, por uma falta de produção real de mercado interno para o Brasil. Então, por mais que pareça ser antigo, acho que o grande recado é que a reforma agrária precisa voltar para a pauta estruturada e planejada em qualquer tipo de governo minimamente progressista que a gente tem nesse país. Era isso. Obrigado. Muito obrigada, João. Tem uma companheirada muito bacana, a Lívia, o Olavo, Francisco Guedes, diretamente do Piauí, a Maria Luísa Pereira, saudando aqui nosso professor Guedes, Yara, Júnior, inclusive o José Parente, ele coloca que não há como expandir e consolidar a agricultura familiar em moldes sustentáveis sem mexer com a vergonhosa estrutura fundiária, que é justamente
o que vocês colocaram, né? E ele ratifica aqui a fala do Guedes, chamando a atenção para a necessidade de uma fiscalização da ocupação do uso da terra à luz de sua função social. Daniel coloca que você vê como está na sintonia, né? A citação lá do Postman de que o Brasil está voltando a ser a fazenda do mundo, o Amarildo, o Olavo. Está muito legal o debate aqui no chat. Gente, quando o debate é bom, o negócio acaba no instante. É imoral isso, viu? Quero dizer que a gente só tem 10 minutinhos, então queria passar para 3 minutos de cada um para uma saudação final e uma ideia final. E quero já parabenizar de pronto esse trabalho excepcional que o nosso NAP tem feito. Acho que foi uma grandíssima jogada. Eu, na minha visão, tenho um tripé que ele pode mudar a estrutura partidária, que são os NAPs, né, com um debate para além das correntes, para além do partido. O PT solidário, porque acho que a gente se abre para todas as atrocidades que a gente está vivendo com um preceito de uma nova sociabilidade, de uma disputa de praxis política. Então, quem quiser contribuir, a gente está na campanha, os diretórios estaduais estão recebendo doações. Acho que é muito mais legal a gente contribuir por CNPJ do que por CPF. E a estruturação do Nova Primavera, que é um preceito de debater território com formação política. E nada disso, eu acho que vocês foram muito felizes, né, em pautar que o debate agrário ele não é um debate... Muita gente pensa que é um debate de uma parte, mas ele é, na verdade, um debate estrutural para um projeto de país, para um projeto de nação, de soberania, de direitos. Então, professor Guedes, por favor, suas considerações finais. Tá desligado. Viu, Vivi? Eu costumo dizer o seguinte: tô com som ou tô sem som? Está com som. Não, é o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, que para o enfrentamento desses problemas estruturais, Vivi, que você acabou de falar, enfrentamento do problema agrário e até do problema agrícola, da produção, do modelo de produção que nós temos no Brasil, que é um modelo que está esgotando os recursos naturais, usando em excesso insumos, não é? Tanto no que diz respeito à fertilização, como os agrotóxicos, etc., etc. Então, para enfrentamento dessas questões do mundo agrário e do mundo agrícola, nós temos o conhecimento necessário, temos pessoal capacitado, temos legislação e temos, inclusive, instituições para esse enfrentamento. Mas como esse enfrentamento é essencialmente uma questão de poder, o que acontece na prática é que o poder, como consequência do que acontece com a estrutura agrária, concentração da terra e da renda, ele também está tremendamente concentrado no Brasil. É só olhar para o Congresso Nacional. Essa é a questão central, não é? E é por isso que nós precisamos nos organizar, não é? Os setores populares, não é? Para esse enfrentamento, para esse jogo, não é? Que é realmente brutal. Não é? Para vocês terem uma ideia, eu acabei de dizer que 1% dos estabelecimentos rurais no Brasil detém 63% da renda. Quer dizer, um número mínimo de estabelecimentos. Mas esse segmento tem um enorme poder na sociedade brasileira. Não é? E isso tem sido, historicamente, aliás, não é só no Brasil. Eu até estou me lembrando, de vez em quando eu cito isso, não é? Para vocês terem ideia de como é forte essa questão do poder no enfrentamento da questão agrária, eu estou me lembrando, o João Paulo deve conhecer, é uma citação do historiador Tito Livio, que viveu antes de Cristo, que ele, referindo-se a uma lei romana de mais de 200 antes de Cristo, ele diz exatamente o seguinte: foi, então, pela primeira vez aprovada uma lei agrária, que nunca mais foi discutida sem provocar as mais violentas comoções. É exatamente isso que ele fala. Então, essa questão sempre provoca, e no Brasil, como nós nunca tivemos um enfrentamento disso, diferentemente, João Paulo falou, podíamos pegar vários exemplos do mundo, todos os países do mundo onde houve mudanças sociais, revoluções, em todos eles,
a questão agrária foi o primeiro ponto atacado. E mesmo naqueles países onde não houve, como é o caso dos Estados Unidos, não é? Nos Estados Unidos foi aprovada a Homestead Law, que é a lei da propriedade familiar, no tempo do Abraham Lincoln, quando ao fim da escravidão, que permitia a todo cidadão, americano ou não, ocupar uma área de 67 hectares. Tá certo? Isso era um direito de todo cidadão, coisa que nunca foi feita no Brasil, muito menos na época do fim da escravidão, com a lei áurea da escravidão formal. Então, a grande questão que nós temos pela frente é a necessidade de uma articulação, porque nós temos que enfrentar não só o problema agrário, mas o modelo de produção agrícola brasileiro, que é um problema, que é um modelo que também põe em risco o futuro, porque, além dos subsídios que esses grandes produtores têm recebido do ponto de vista financeiro, há um subsídio dos recursos naturais brasileiros, que com esse modelo de produção nós estamos desgastando continuamente os nossos recursos naturais. E nós temos obrigação de pensar no Brasil daqui séculos, daqui milênios. Isso aqui não é demagogia que eu estou falando, não. É uma obrigação do poder público pensar no futuro. E pensar no futuro significa preservar os recursos naturais. Não é só questão do desmatamento, não, que esse é gravíssimo. É a preservação da água e de todos os demais componentes, não é, desse mundo dos recursos naturais. Eu paro por aqui, senão me empolgo e aí vou muito longe. É uma pena que a gente não tenha mais tempo. Quero mandar um cheiro enorme também para a nossa querida Severine Macedo, que também está contribuindo aqui no chat, está elogiando esse timaço que está aqui com a gente. Lu, as considerações finais. Obrigada, Vivi. Obrigada, João, professor Guedes e todo mundo que participou com a gente. E acho que considerações finais, assim, reforçar essa necessidade que a gente tem de ter um compromisso com a redução da desigualdade, né? O João resgatou aí a ideia do escravismo colonial. Acho que basta um dado, né, da gente pensar que a nossa lei de terras de 1850 ela antecede em quase 4 décadas a abolição da escravidão no Brasil, né? Isso é uma questão que está marcada até hoje. E a gente precisa tomar medidas para superar, né, esse modelo de opressão, de desigualdade que se arrasta até hoje com essa marca do racismo. Então, acho que o nosso programa tem que ser um programa feminista e antirracista, né, também expresso no nosso debate agrário e agrícola. E pensando uma reflexão que a gente tem feito no NAP, né, do Estado ter algumas missões, né, alguns objetivos fundamentais, que é uma ideia da economista Mariana Mazzucato, a superação da fome, né, e o direito à alimentação adequada e manter a floresta em pé, eu acho que são duas missões fundamentais que nós precisamos girar todo o Estado, todas as nossas políticas públicas e instituições para garantir o direito à alimentação saudável para todas as pessoas no Brasil e manter a floresta em pé. Acho que esse tem que ser um compromisso inalienável, né, do nosso governo no próximo período, que certamente vamos ter um mandato aí em breve para gerir. E isso nos dá muito ânimo, né? É um desafio muito grande, né, que nos convoca aí a repensar e a juntar muita gente para poder fazer isso acontecer. Obrigada, Vivian, obrigada, João Paulo, professor Guedes, foi um prazer estar aqui com vocês. Nós quem agradecemos. João, querido. Eu queria dar uma saudação final, que acho que o nosso tempo está estourado também, né? Agradecer ao debate aí, obrigado aí a Luísa, professor Guedes Pinto, a Vivian, a Severine, né? Todo mundo, o parente, a Elisa Guaraná, muitos companheiros e companheiras aqui. Como a Luísa colocou, o nosso debate é coletivo no NAP, né? Acho que isso é muito importante, ou seja, tentar entender que a gente está agregando todo mundo para poder perceber essas duas coisas. Primeiro, que a gente precisa de toda a sociedade, precisa de uma missão que seja de toda a sociedade. E segundo, para fazer melhor do que a gente já fez. Acho que esse é o grande ponto, fazer ainda melhor, né? Acho que esse é um ponto que o presidente Lula diz toda hora, né? Se é para voltar, a gente precisa voltar e fazer muito melhor do que fez antes. E a gente sabe quais são os gargalos, a gente sabe que esse é um gargalo fundamental. Ou a reforma agrária é um problema de todo mundo, porque é um passaporte para sair da colônia, né? O Caio Prado Júnior falava isso, né? Que o grande problema do Brasil é que a gente precisa deixar de ser uma colônia e começar a ser um país, e para que isso aconteça, a gente precisa decidir sobre o futuro, e essa decisão sobre o futuro ela se dá na medida que a gente entenda a reforma agrária como uma volta do país, do território brasileiro,
para alimentar o povo brasileiro. E que isso a gente pode fazer, sim, com desenvolvimento local, com circuitos curtos, com territórios da reforma agrária que possam, de alguma forma, ser esse exemplo de um futuro que a gente pode construir rapidinho aí, ou pelo menos num prazo razoável aí do que a gente já tem tentado fazer já há tanto tempo. E aí, para isso, a gente vai precisar de muita estrutura, inclusive institucional, inclusive burocrática, porque a gente tem menos do que a gente tinha. A gente chegou no governo em 2003, já pelo menos com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Agora nem isso a gente vai ter. Então a gente precisa, de alguma forma, tentar ser um passo à frente e não simplesmente fazer mais do mesmo. Então era isso. Queria agradecer e convidar todo mundo aí a estar discutindo com a gente no NAP aí, que, como a Luísa falou, se tudo der certo aí, se Deus for brasileiro, a gente vai ter essa oportunidade de, mais uma vez, enfrentar a nossa conservação fundiária longínqua e tentar construir um país nosso aqui. Obrigado. Vamos sim, com a estrela no peito e o Brasil no coração, esperançar e com essa construção de um programa que seja rápido, eficiente, eficaz e que paute a soberania, a democracia, que paute a vida das mulheres, a fome e a dignidade humana. A gente segue juntos. Conto com vocês. Muito, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanha a gente aqui. Quem puder, dá o seu like, compartilha. Vamos mirar esses robozinhos também dessa guerra digital e sigamos juntos e fortes. Um cheiro grande. Salve, salve. Muito obrigada.